Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, a fama de Jesus chegou aos ouvidos do governador Herodes. Ele disse a seus servidores: é João Batista que ressuscitou dos mortos, e por isso os poderes miraculosos atuam nele. De fato, Herodes tinha mandado prender João, amarrá-lo e colocá-lo na prisão por causa de Herodíades, a mulher de seu irmão Filipe. Pois João tinha dito a Herodes: não te é permitido tê-la como esposa. Herodes queria matar João, mas tinha medo do povo que o considerava como profeta. Por ocasião do aniversário de Herodes, a filha de Herodíades dançou diante de todos e agradou tanto a Herodes, que ele prometeu com juramento dar a ela tudo o que pedisse. Instigada pela mãe, ela disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou triste, mas, por causa do juramento diante dos convidados, ordenou que atendessem o pedido dela. Ela mandou cortar a cabeça de João no cárcere. Depois, a cabeça foi trazida num prato, entregue à moça, e esta a levou à sua mãe. Os discípulos de João foram buscar o corpo e o enterraram. Depois foram contar tudo a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a igreja celebra a memória facultativa da dedicação da Basílica de Santa Maria Maior. A bela Basílica de Santa Maria Maior, que está lá na cidade de Roma, foi consagrada em honra de Nossa Senhora e oferecida ao povo do Senhor pouco depois do concílio de Éfeso, no ano de 431. Ela é a mãe de todas as igrejas marianas. Esse concílio lembrou a maternidade divina de Maria. A Virgem de Nazaré, escolhida por Deus para ser a mãe do Salvador, merece toda a nossa gratidão e o nosso louvor. Ela nos conduz no caminho do seu Filho Jesus para que alcancemos a salvação. E hoje, ainda sendo o primeiro sábado do mês, dedicado ao Imaculado Coração de Maria, então façamos hoje as nossas orações, rezemos os nossos textos, aqueles que ainda não confessaram, se confessem, recebam a Eucaristia, ou seja, participem da missa para desagravar o coração de Nossa Senhora, que é tão ofendido, como ela falou a Lúcia em uma das aparições, que era necessário que nos primeiros sábados de cada mês fizéssemos isso. Lembrando também que ontem foi a primeira sexta-feira do mês, também o desagravo ao coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas vamos ao Evangelho de hoje, meus irmãos. Mateus capítulo 14, do versículo 1 até o 12. Que situação difícil. Eu fico sempre imaginando um aniversário de uma pessoa, aonde no aniversário eles trazem a cabeça de uma pessoa que foi degolada numa bandeja. Ao mesmo tempo que comemora a vida, estão lá alegres por terem matado uma pessoa. Matam João Batista
por ter falado a verdade, para continuarem no erro, e, no entanto, estava ali comemorando o aniversário de Herodes. João Batista, o precursor, aquele que dizia que ele era como uma voz que clamava no deserto. Ele que nasceu para preparar um povo justo, um povo santo para esperar nosso Senhor Jesus Cristo. E ele morreu por causa disso. Ele morreu pela verdade. E qual foi o motivo de ele ser assassinado desta forma grosseira? Está aqui. Mateus capítulo 14, do versículo 1 até o 12. Herodes tinha um irmão que era Filipe. Esse irmão dele era casado. A esposa dele se chamava Herodíades. Até interessante a semelhança do nome dela, Herodíades, com Herodes. E ela abandona o esposo dela para viver com Herodes. Fala-se que Herodes tinha mais dinheiro do que Filipe, por isso ela, por ganância, ficou com o irmão do esposo dela. E como era Herodes, o rei Herodes, quem aqui iria mexer com a autoridade? As pessoas sabiam que Herodes estava errado, mas ninguém falava nada. Então as pessoas sabiam desse caso de adultério, um adultério público. Todo mundo sabia. E tinha até o apoio da filha dela, que não era filha dela com Herodes. E aí entra João Batista. Porque aqui, meus irmãos, é preciso entender uma coisa. João Batista tinha no coração apenas um desejo: salvar almas. E ele sabia muito bem, se ele mexesse naquele vespeiro, a coisa ia ficar feia. As vespas iriam matá-lo. Mas João Batista não estava preocupado com a vida dele, ainda mais que depois Jesus vai falar que nós não devemos ter medo daquele que mata o corpo, mas sim aquele que depois da pessoa morrer, a alma dela ser lançada no inferno. Então, Herodes queria, ou melhor, João Batista só tinha um desejo no coração: salvar Herodes, salvar Herodíades e a sua filha, que na tradição diz que é Salomé. Era isso que ele queria, porque ali, olha, estavam todos os três comprometidos no pecado um do outro. Herodíades aceitando o pecado da mãe, a mãe aceitando o próprio pecado, Herodes aceitando o próprio pecado. Ele estava com a mulher do irmão dele. E aquela situação não poderia ficar daquele jeito. Os três precisavam se salvar. E agora entra João Batista e fala: não te é permitido tê-la como esposa. Aqui está a palavra de salvação para Herodes, para Herodíades, para Salomé. Não te é permitido, porque eles estavam se dando a permissão. É adultério. Como São Paulo depois vai dizer que os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Mas você veja, né? Herodíades não gostou. Herodes tinha respeito para com João Batista, mas se deixou influenciar por aquela mulher
E quando a filha dança, ele ficou doido, porque olha só mais uma coisa. Ele já estava com a esposa do irmão dela. E quando a filha dessa esposa, que não é dele, a esposa de Filipe, começa a dançar, ele entra em delírio, ele começou a desejar aquela menina também. E com a permissão da mãe. Vocês estão entendendo que situação difícil? Quando as pessoas estão imbuídas do pecado, elas perdem a cabeça. Ele perdeu quem perdeu a cabeça não foi João Batista, quem perdeu a cabeça foi Herodes, quando viu a menina daquele jeito. Então prometeu para ela o reino, tudo que quisesse. E ela vai e pergunta para a mãe diz, então, agora é o momento, vamos matar João Batista para nós ficarmos livres dessa situação. E Herodes acaba se iludindo tanto com a filha de Herodíades como com ela. Veja como o sexo deixa a pessoa doida. Estou entendendo? E aí matam João Batista. Só que o fato de ter matado João Batista não resolveu o problema dos três, não. Porque na cabeça de Herodes continuou ressoando aquela voz. Herodes, a mulher que você está não é sua esposa, ela é esposa do seu irmão. E isso ressoou também na cabeça de Herodíades. Herodíades, você não está com seu esposo, o seu esposo é Filipe. É assim, meus irmãos, que a igreja está. As pessoas, muitas pessoas vivendo o adultério, assim, o homem que sai com outras mulheres, mulheres que saem com outros homens, casados, e aquele outro, o adultério contínuo, porque acabaram se juntando, e a igreja continua dizendo o que nosso Senhor disse. Está lá no capítulo 10 do Evangelho de São Marcos, como no capítulo 19 do Evangelho de São Mateus, que um homem não pode deixar a sua esposa para viver com outra. E hoje eu não sei o que é que está acontecendo. Sacerdotes que deveriam estar iluminando, falando a verdade, dizendo, olha, você não pode estar com essa mulher, porque essa mulher, ela é esposa de tal pessoa. Sim, tá certo, eles viveram situações difíceis, se separaram, mas eles continuam casados, porque quando se casa, casa para sempre. Agora, se querem resolver, tenta o tribunal eclesiástico para ver se esse casamento pode ser nulo ou não. Mas, em vez de falar a verdade, estão dizendo, você é feliz? Ah, sou, então continua. Aí essas pessoas não podem receber a Eucaristia, não podem, porque estão numa situação de pecado mortal e estão liberando a Eucaristia. As pessoas estão comungando e as pessoas estão se perdendo por falta de conhecimento, como diz o profeta Oséias. Que situação difícil. Então, tanto o sacerdote, ou até um bispo que esteja dizendo que uma pessoa que está vivendo numa situação dessa, que importa é ser feliz, e já não está vivendo mais o sacramento do matrimônio, porque abandonou o esposo, abandonou a esposa e está vivendo agora com uma outra que não é a sua esposa, e estão liberando e estão deixando as pessoas no pecado. Porque, infelizmente, nós católicos somos ignorantes no que diz respeito à doutrina da igreja. E que não houver quem ensine, mesmo que seja duro, mas
É preciso ensinar, é preciso falar a verdade para que a pessoa se salve, não que a pessoa se perca. Mas essas ideologias que não existe o inferno, nós vimos nesses dias nas parábolas. É só ler o capítulo 13 do Evangelho de São Mateus todo, que você vai encontrar Jesus falando sobre as parábolas e ali ele falando do inferno, que ali haverá um fogo ardente, haverá choro e ranger de dentes. E estão dizendo agora que o inferno não existe e todo mundo vai se salvar? Porque Deus não leva em conta esta situação? Deus não leva em conta essa situação? Deus leva, Deus não mudou. O adultério não é querido por Deus. O adultério é uma maldição, o adultério é um pecado. Mas como as pessoas querem continuar nessa vidinha, não querem lutar, não querem viver a verdade, acabam isso. E aí, tem pessoas denunciando padres, falando para os bispos que apoiam essa vida errada. Sim, tudo bem, pode até fazer isso, mas não vai mudar a verdade. Leiam Marcos capítulo 10, leiam Mateus capítulo 19, o capítulo 7 da primeira carta aos Coríntios, Paulo também vai falar sobre isso. Ele diz isso bem claro, quem é casado, que não arrume outra mulher, ou um outro homem. Mas querem manipular a palavra de Deus, aí fica com aquele negócio da pena, fica com pena da pessoa, ou porque a pessoa é amigo da família, então é bom não tocar no assunto, e vai deixando as pessoas perecendo por falta de conhecimento. E quem vai pagar diante de Deus um dia será o próprio sacerdote ou o bispo, por ter ensinado errado. Meus irmãos, Deus não liberou a Eucaristia para quem vive essa situação de adultério. Deus não liberou, não está liberada a Eucaristia. E também Deus não liberou que vivessem juntos. Então, é todo um processo. Então, a recomendação: vivam a castidade. Fiquem até separados de quartos. Resolvam o problema. E é preciso resolver. Vai no tribunal eclesiástico, busca para ver o que é que a igreja vai dizer. Se a igreja disser que esse casamento não é nulo, então vocês vão ter que resolver viver como amigos se não querem se separar. Viverem então como amigos. Mas que a igreja está apoiando, porque Deus agora está apoiando? Não, meus irmãos. A palavra de Deus, ela é incisiva. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e por toda a eternidade. Quando Deus fala uma verdade, está falado. Mas quando o sacerdote vai lá explicar, vai dizer, a pessoa vai dizer que fica dizendo que está me julgando, está me julgando. Na verdade, o sacerdote é juiz, né? E o juiz tem que julgar a situação errada para mostrar que precisa ir para o certo. Então, o sacerdote é juiz mesmo. Porque Jesus é o justo juiz. E o sacerdote é um representante de nosso Senhor Jesus Cristo. E cabe a ele julgar a situação, dizer, olha, está errado, vocês precisam rever esta questão aqui. Isso é salvar almas. Mas se os sacerdotes tiverem que serem presos por causa da verdade, o que é que pode fazer? Porque hoje tudo é processo, processar. Né? Mas podem processar, mas isso não vai resolver a verdade de Deus.
um homem não pode viver com a mulher que não é dele. Como a mulher não pode viver com um homem que é casado com uma outra mulher. Está bem entendido, meus irmãos? Essa é a verdade. É dura, dói, mas salva. É como aquele remédio amargo que a pessoa não quer tomar, mas é aquele remédio amargo que vai curar a pessoa. Entendeu como é que é? É assim. É amargo, mas cura. É duro ter que ouvir isso, mas salva. Agora, o que leva à perdição é dizer, pode continuar, o importante é você feliz, é você ser feliz. Aí leva para a perdição eterna. E o que nosso Senhor quer é que você se salve. Compreendeu? Peçamos a Nossa Senhora, então, que ela não permita que morramos em pecado mortal, que ela não permita que você que esteja vivendo isso não morra em adultério, porque Jesus disse que os adúlteros que não querem mudar de vida não herdarão o reino dos céus. E Jesus falou isso pela boca de São Paulo. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.